Então eu sempre falo para as pessoas, você precisa começar gradativamente, começar devagar, porque com isso você vai longe. Muito radical, logo você cai numa compulsão. E quando você cai na compulsão, aqueles 2, 3 quilos que você estava comemorando que você perdeu, você vai ganhar 6, 7, a compulsão seria você voltar a comer. Você abre a geladeira e tudo que você vê ali, você vai e quando você vê, já foi. Entendeu? Então é essa a questão. É devagar. Agora, com relação a nós crentes, eu sempre falo para as pessoas, eu falo, cara, o apóstolo Pedro falou que aquilo pelo qual você é vencido, você se torna escravo, né? Então você olhar pro nosso povo e ver o povo em obesidade da forma como tá, comendo do jeito que tá, e você falar assim, cara, sério mesmo? Que tipo, isso não é um problema? Não, claro que é. Olá, bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou a Dayana Celano. Eu sou o Isaac Filho, bem-vindos à nossa mesa de boas conversas. E já vamos deixar uma pergunta para você comentar. Você não bebe, você não fuma, acha que tem uma vida saudável, mas como está a sua alimentação? E aí, Isaquinho? Eu não preciso responder, né? Deixa pro pessoal responder. Eu vou ficar quieto aqui. Só quero lembrar você que está nos ouvindo, nos acompanhando, para você já curtir esse vídeo, esse conteúdo, compartilhar, pega esse link, manda aí pros seus amigos, compartilha nas redes sociais, envia nos grupos de WhatsApp e escreve aí o seu comentário, comenta aí para nós como é que tá aí a sua saúde, o seu relacionamento com a sua alimentação, né? E interaja conosco para que o YouTube e as redes sociais, né, compreendam aí e deixam o nosso conteúdo mais relevante, né, e mostre para mais pessoas. Obrigado pela colaboração. E se você ainda não assina o canal, assine e ative o sininho. E agora eu quero convidá-los para a gente entrar já no assunto e apresentar o nosso convidado aqui, que para mim é uma grande alegria, uma honra receber conosco aqui hoje o Arnold Brasil, né, que é o David, que é mais conhecido como Arnold. Muito bem-vindo aqui. Pastor, eu que agradeço, muito honrado pelo convite. Nossa, alegria extrema de estar aqui. Nos conhecemos pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Né? Hoje estamos nos conhecendo aqui pessoalmente, já numa gravação do podcast. Eu amo esse ambiente aqui. E eu espero poder contribuir aí sobre esse Good Talk. Com certeza, sei que você vai contribuir muito para nós, para o conteúdo do podcast, para quem está nos ouvindo, né? Para quem não sabe, o Arnold, ele é influencer fitness, né? Exato. Fisiculturista e também trabalha muito com essa área de nutrição. Exato. E para a gente já entrar nesse assunto, eu gostaria que você comentasse, né, a respeito do seu dia a dia, né, no seu entorno. Como que você vê o relacionamento das pessoas em relação à alimentação, né? A gente vive tempos que todo mundo aqui poderia citar diversas desculpas, né? Não tem como a gente se alimentar direito hoje em dia, né? O que é um fato, porque tudo que a gente come é industrializado e aí por aí vai. E tem a correria do dia a dia. Sim. Mas o quanto você entende que é importante a gente ter um pouco mais de atenção nesse assunto aí? Olha, na verdade, a gente vive uma epidemia hoje com relação à obesidade, né? E essa epidemia se dá muito, na verdade, por um aspecto bom, de que hoje nós temos melhores condições para se alimentar. Isso eu estou falando de finanças mesmo. Não é verdade? Hoje a gente tem melhores condições, independente do nosso cenário político. Sim, a gente tem condições melhores de se alimentar. Porém, nós escolhemos muito mal a forma de nos alimentarmos. Com relação à correria do dia a dia, o nosso âmbito profissional, a nossa necessidade de busca, né, pelo sustento, faz nos esquecer dessa parte importante. Então, o que eu vejo também olhando para o futuro, é que muitas pessoas hoje estão ganhando muito dinheiro, se esquecendo dessa parte do como se alimentar e alimentando de qualquer forma, mas depois vão gastar grande parte desse dinheiro cuidando da saúde lá na frente. Né? Então, hoje eu tenho no meu relacionamento de infância para agora, eu tenho pessoas muito bem-sucedidas, porém que já passaram por bariátrica, estão passando nesse momento, estão em recuperação nesse momento, já cuidando, cara, da mesma idade que eu, ou seja, por volta de 40 anos de idade, e já numa obesidade mórbida e tal, isso, aquilo, e cuidando hoje para
ter uma sobrevida ali na frente. Outros que ainda não conscientizaram, e o quanto antes conscientizar vai ser melhor, né? Então, assim, temos também essa questão do industrializado muito presente, né? Então, hoje já é difícil, na verdade, a gente selecionar. Já é muito difícil selecionar. E se tratando de nós crentes, aí o negócio é mais bagunçado ainda, eu vejo, pra falar a verdade. Né? Porque o crente, como praticamente se falou aqui no início, o crente ele não bebe e não fuma, mas ele come. Que é uma beleza, né? Pois é, quando eu toco nesse assunto com muito cuidado, quem não me segue no Instagram e puder seguir, quiser ver algum conteúdo nessa área, eu trabalho tanto na questão... Aí o seu... O meu é ArnoldBR Oficial, tá? @ArnoldBR Oficial. Ali, tanto com relação ao fitness, ao bodybuilding, à nutrição, suplementação, eu ensino muitas coisas ali e falo a respeito. Mas eu tenho até um motivo porque nós estamos aqui hoje. Sim. Porque eu sempre trago uma palavra também. Quase que diariamente eu trago uma palavra. E eu busco, em alguns momentos, destinar ela para esse nosso âmbito. Da saúde, do cuidado do corpo, né? E quando a gente fala nesse assunto, por exemplo, que o crente não bebe, o crente não fuma, mas come, que é uma beleza, a gente vê aquela questão dos fariseus. Os fariseus tarjaram Jesus de 3 formas. Beberrão, glutão e amigo de pecadores. Eu até gravei um Reels falando sobre isso. De todos esses títulos, o único que eu acredito que Jesus é, e por isso que somos salvos, é amigo de pecadores. É verdade. Agora, como que pode aquele que nos deu um espírito de moderação ser um glutão e um beberrão? Pois é. Não pode. Era pelo fato de ele se assentar na mesa dos pecadores e comer com eles ali, estar naquele momento ali. Porque quando você vai ver nos relatos bíblicos, muitas das vezes nem fala do quanto ele comia, de que estava comendo. Simplesmente ele estava ali, né? Como ele mesmo disse, os doentes que precisam, né? Sim. Não são os sãos que precisam. Então ele estava ali no meio. Então isso é uma das coisas que eu coloco para as pessoas. Eu falo, cara, a gente tem que ter esse cuidado. Outra coisa, somos seres tripartidos. É isso que eu queria tocar. Não é verdade? A gente crê assim, na tricotomia, né? Exatamente. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos espírito, nós somos um espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Essa é a ordem correta. Quando a gente fala em tricotomia, geralmente, fora da Bíblia, a gente fala que nós somos corpo, alma e espírito. Sim. Mas na verdade não, nós somos o espírito, nós temos uma alma e moramos no corpo. Nesse texto fala que o mesmo Deus da paz o santifica em tudo. E o mantenha inteiramente íntegro. Vosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os crentes não consideram isso. Falam, não, eu cuido do meu espírito, da minha alma, acabou o resto. Isso aqui é só uma casca. Isso aqui passageira, um corpo que... E eu falo para as pessoas, eu falo, cara, olha só, Jesus morreu e ele ressuscitou. Como que ele veio? Ele foi reconhecido, não foi reconhecido? Ele veio num corpo glorificado, porém, era o mesmo corpo. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 que o quê? Que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Exato. Então, meu irmão, cuida disso aí, porque é isso aí que tu vai levar adiante. Eita. Cuida disso. Então, eu falo para as pessoas nessa questão. Agora é aquilo, como eu falo, né? Eu falo, cara, nós como crentes, nós lemos a Bíblia fazendo o recorte delas. Então tem uma parte aqui que é muito confortável para mim, é nessa que eu vou e seguro. Mas quando a gente fala da gente estar comendo exacerbadamente, cara, Jesus falou pra gente ter cuidado, pra gente não estar embriagando-se com comida. Que tem gente que acha que embriagar é só com álcool, né? Só com bebida, né? E ele chegar e pegar a gente de surpresa. Sim. Então, é algo que tem que ser mudado. Nós já fomos conhecidos como o povo do jejum. E hoje, quem fala em jejum mais? É bem raro, né? Não é verdade? Alguém disse que quando a significância de Deus diminui, o jejum desaparece. E quando a significância de Deus aumenta, o jejum reaparece. Assim, quanto mais se jejua, a significância de Deus aumenta.
E eu acredito muito nisso. E até você falando sobre o jejum, eu estava até aqui pensando, o que você acha desse jejum intermitente? Porque muitas pessoas hoje têm falado a respeito do jejum intermitente, que é bom também para o organismo, faz emagrecer e tudo mais. E também, fazendo um paralelo assim com o jejum, né, foi descoberto que esse jejum intermitente ele é bom para a mente, comprovado cientificamente que ele faz bem para o nosso corpo. E aí a gente vê a excelência, né, na Bíblia e Jesus, né, e várias pessoas, né, que também jejuavam para isso. Quando a gente vê também sobre, né, o propósito de Daniel, né, e vê como ele se preparou ali e ele ficou ainda mais forte, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a respeito do jejum intermitente. E porque assim, eu vejo que há uma dificuldade dos cristãos de jejuar. Então, quando a gente fala sobre o jejum, é aquela coisa, meu Deus, mas eu não posso tirar isso, mas eu não posso tirar aquilo. Ai, eu vou ficar doente. E na verdade, não. Exato. Né? Eu queria que você Isso, na verdade, nos falasse melhora. um pouquinho mais. Até explica, né? Porque acho que tem tanta gente falando, eu acho. Qual que é o jejum intermitente mesmo? Olha só, na verdade o jejum intermitente geralmente se puxa uma janela assim de 16 horas, 18 horas sem se alimentar, e dentre as que sobram durante o dia, ou seja, vai sobrar, se a gente puxar 18, vai ser 6 horas. Dentre essas 6 horas é onde você faz 1, 2, às vezes 3 refeições adequadas naquilo que você precisa e você tem bons resultados. O que acontece é o seguinte, na verdade, você precisa do jejum para emagrecer? Na verdade, não. Você precisa de um plano dietético de acordo com o seu metabolismo basal, daquilo que ele é, por exemplo, que é calculado do que você gasta em descanso. Então, em descanso aqui, sem fazer nada, eu tenho um gasto calórico de 2.200 calorias, por exemplo. Eu falo, putz, mas eu tenho mais atividade física, eu gasto mais tanto e tal. Então, sobre esse cálculo, se coloca ali um déficit, geralmente, para ser saudável, de 500 calorias ao dia. Então, ou seja, digamos que a gente estabeleceu 2.200, vamos colocar ali 1.700 calorias para consumo diário. Se ela vai ser consumida ao longo do dia ou durante um jejum intermitente, não vai fazer diferença, na verdade. Porém, para os nossos níveis hormonais, principalmente se tratando do homem, é melhor. Tá? O homem, quando ele acorda pela manhã, o nível de testosterona, o nível de GH dele é aumentado. Então, quando ele não se alimenta consumindo carboidrato, esse nível continua alto. Então, por exemplo, o fato do homem acordar pela manhã com o intuito de mais queima de gordura e ele se alimentar de proteínas e gorduras, por exemplo, já vai ser um benefício para ele. Agora, a partir do momento que ele joga um carboidrato ali, a via muda, a via energética muda. Então, vai se buscar do carboidrato, então a queima de gordura é pausada. E aí os níveis também de hormônios diminuem, né? Porque é saudável comer um pãozinho de manhã? Na verdade, como eu falei, se estabeleceu 1.700, está dentro do plano, você pode comer o que for. Mesmo sendo carboidrato. Exatamente, mesmo sendo. Agora, o que acontece? Não é muito inteligente o cara falar, putz, legal, eu amo doce, então eu vou comer 1.700 calorias só de doce. Por quê? Porque quanto mais carboidrato você ingere, mais insulina você dispersa no organismo, mais fome você vai ter. Então, quando você se alimenta a partir mais de gordura e de proteína, a sua saciedade é maior. Às vezes até chega naquele momento estabelecido para você se alimentar, você fala, cara, eu vou comer, mas nem fome eu tenho ainda. E, na verdade, essa é a melhor forma de você seguir um plano dietético. Principalmente com relação ao emagrecimento. Eu não tenho fome, eu como porque eu tenho que comer. Agora, quando vem fome... Aí você já quer comer. O que tem na frente, você derruba. O que tem na frente, você derruba. Então, é essa a questão. Quando se fala de jejum intermitente, nós que temos a prática da nutrição, no meio do bodybuilding, no meio do fisiculturismo, nós geralmente não gostamos de jejum intermitente para as mulheres. Porque no âmbito hormonal feminino não é tão benéfico. Então, você dividir essas calorias ao longo do dia, para ela vai ser melhor. Para o homem já tem um benefício muito grande. Agora, digamos assim, não, é jejum intermitente que emagrece. Pronto. Falei, mesmo? Então tá bom, então eu vou ficar durante 18 ou 16 horas sem me alimentar, e quando eu me alimentar, eu vou comer 2 pizzas, eu vou... Você vai emagrecer como? É. Sendo que como você fez esse jejum,
é final do dia que você vai se alimentar. Ou seja, depois você vai cair para um tempo de repouso de novo. Quando falou da dificuldade do crente jejuar, tem crente que ele só jejua enquanto dorme, né? Ele já acorda 11 horas ao meio-dia, alguns deles e tal. Ele falou, não, até meio-dia eu não como. Né? Tô de Depois jejum. do meio-dia eu como. Ué, você tava dormindo, cara. Isso é jejum. Algo curioso E estava se alimentando, né? Porque dizem aí, né, que o sono alimenta, né? Então, na verdade é isso. Assim, a gente pode aproveitar esse momento como um jejum também. Só que, cara, só isso. Não, até mesmo porque, por exemplo, no nosso aspecto religioso, o nosso jejum tem que ser pra quê? Pra que a gente tenha mais tempo de oração, mais tempo, né, de palavra, é isso. E também um domínio sobre a carne, Exatamente. Aí você exerce isso dormindo, você exerce isso... apagado, né? Fora de si. Inconsciente. Não tem, né? Não faz sentido, né? Na verdade. Mas é isso. E assim, quando a gente fala de jejum no Antigo Testamento, fala de quê? De afligir a carne, né? De afligir a alma, na verdade. Então veja quanto é importante, na verdade, a questão de você se abster do alimento. Então quando fala disso. Fala de humilhação. Quando a gente lê lá em Neemias, quando a gente lê em Esdras sobre jejum, fala de humilhar-se diante do Senhor. Eu deixo de comer. E aí quando a gente vai em Isaías fala que além disso, o que você ia comer? Pega isso aí e vai doar pra alguém. Nossa. Sabe? Então, assim, é muito complexo. Dá pra gente tirar muita coisa disso e crescer muito espiritualmente. Hoje eu vivo um propósito no ano de 2024 que eu não como aos sábados e eu só como a metade do domingo. Então as pessoas ficam impressionadas comigo, com o meu rendimento no meio em que eu vivo, porque eu consigo ter o meu desempenho, treinar normalmente, porque é aí que eu quero treinar. No dia de jejum eu quero ter uma vida normal. Tem crente que no dia que jejua, ele quer ficar deitado na cama. Ele quer economizar caloria. Eu não, eu quero ir pra guerra. Eu quero estar no meio e tal. E é lógico, meditando na palavra, orando e tal, mas eu quero estar vivendo as coisas normalmente. E isso eu aprendi com um cara doido que eu encontrei um tempo atrás. E ele começou, e é bênção, sabe? Assim, isso que eu faço na internet, aparece muita gente que fala, Deus mandou orar por você, tô num propósito com você, tô subindo um monte, fala, meu Deus, eita glória, vamos. E um desses doidos que apareceu, ele falou pra mim, ele orava por mim de madrugada, tal, num monte assim. E ele falou pra mim, você já pensou em treinar em jejum? Eu falei, não, às vezes eu treino em jejum, porque pela manhã tal, em vez de eu me alimentar... Ele falou, não, é você puxar 24 horas, 36, 48 horas de jejum e treinar. Eu falei, mano, dá isso? Será que dá? Até quando eu comecei a fazer. Então hoje eu treino com o pessoal, os caras falam, não, é mentira que você tá em jejum. Porque eu tenho a mesma força, o mesmo desempenho, eu desenvolvo aí no plano aquilo que eu preciso. E é isso, comendo 5 dias e meio na semana só. Caramba. Toda semana? Toda semana. Sábado. 5 dias e meio na semana eu como. Então, assim, a metade do domingo, o sábado eu não como e pronto. Então, de segunda a sexta como normal e tal. Então, o meu plano dietético, aquilo que eu preciso em termos calóricos, eu divido nesses 5 dias e meio. Contando que o sábado eu não vou me alimentar, o sábado é o dia que eu mais tiro ali pra escrever, pra orar, pra meditar na palavra, pra ler, sabe? Então é isso. Então, ou seja, é possível fazer. E eu falo pra você, Valnice Milhomes, ela diz uma coisa que é muito interessante, que bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Porque é sofrimento na hora do jejum. Principalmente nos primeiros dias. Quando você se põe a jejuar nos primeiros dias, cara, vai chegando a hora que você fala, putz, tá quase na hora da entrega. Você já começa a pensar no que eu vou comer, no que... Hoje eu falo pra você, hoje eu tô bem tranquilo já nesse momento. Quando chega até a hora, eu falo, não, acho que eu não vou entregar não. E aí puxo mais. É mesmo? Esses dias foi uma bênção que... Deu 24 horas, eu cheguei em casa e eu já tinha até o plano de me alimentar. Quando eu vi, num dos campos lá da igreja ia ter uma vigília. E eu cheguei quase que naquele momento. Aí eu já tinha até orado para entregar. Aí eu falei, não, mais. Senhor, peraí. Aí eu lembrei de Jesus falando, não pode jejuar, não pode vigiar nenhuma hora comigo. Eu falei, posso? Lógico que posso. Aí fui pra vigília só 3 horas da manhã quando eu voltei. Olha isso. Foi uma bênção. Mas você trabalha com isso, né? Agora, o que você diria pra alguém que não é nutricionista, não trabalha com isso, pra pessoa poder, sabe, se organizar nessa questão de se alimentar com as calorias, pra poder jejuar ou até continuar no ritmo da vida?
Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: a gente precisa começar de forma devagar, de forma gradativa. Não adianta hoje você fazer seu café da manhã com 5 pãezinhos e aí no outro dia você tá 0 carbo. Eu falo, não, comecei isso radical agora. E às vezes me aparecem umas pessoas assim, pomposa, me falando desse jeito. Eu olho assim, eu falo, não, Deus, eu não vou desanimar ele não, vou só deixar ele no ritmo dele para ele ver que isso aí não funciona. Porque existe uma questão na gente que é a compulsão alimentar, que nos pega. Compulsão alimentar e até pega. as questões emocionais Exato, que vão aparecendo. Exato, por isso mesmo, porque assim, é um prazer muito grande que o alimento nos dá, principalmente os mais calóricos. Existe uma combinação que é gordura e carboidrato, por exemplo, numa casquinha do McDonald's, por exemplo, que você fala, nossa, aquilo ali é tão, né? Tão delicioso. E aí você tira aquilo, você fala, nossa, o cara não... É legal, ele não fuma, ele não bebe, não usa droga nenhuma. Mas você tirou aquilo ali dele, você falou, nossa, parece um nóia. Né? Você fala, nossa, é uma abstinência, é um negócio. E é uma realidade, por isso você tem que começar devagar. Então, putz, eu comia 5, vou comer só 1 hoje. Era 5 e era só com manteiga. Putz, tem uma proteína que eu possa colocar nesse 1 que vai ficar, que vai me dar uma saciedade mais tranquilamente. Legal, vou fritar um ovo, vou comer um ovo junto, 2 ovos. Aquilo já muda. Porque às vezes as pessoas vêm pra mim e eu sempre pergunto, falo, mas como que é? Você come bem? Não, como bem, tomo um bom café da manhã. O que você não? Não, eu tomo café com leite e um pão na chapa. Eu falo, nossa, mas o que tem nisso de... nutritivo? Porque é isso, porque a gente precisa ter o quê? Um carboidrato sempre acompanhado de uma boa fonte de proteína. Para que aquilo gere uma saciedade maior. Então, assim, o carboidrato, ele cai muito mais rapidamente na corrente. Quando ele tá com uma proteína junto, aquilo vai mais lentamente. Então você tem sim um dispersar de insulina, mas ele é menor. E aquilo mais gradativo também. Então eu sempre falo para as pessoas, você precisa começar gradativamente, começar devagar. Porque com isso você vai longe. Muito radical, logo você cai numa compulsão. E quando você cai na compulsão, aqueles 2, 3 quilos que você estava comemorando que você perdeu, você vai ganhar 6, 7. A compulsão seria você voltar a comer. Você abre a geladeira e tudo que você vê ali, você vai e quando você vê, já foi. Tudo. Já foi. Entendeu? Então é essa a questão. É devagar. Agora, com relação a nós crentes, eu sempre falo para as pessoas, cara, o apóstolo Pedro falou que aquilo pelo qual você é vencido, você se torna escravo, né? Então você olhar pro nosso povo e ver o povo em obesidade da forma como tá, comendo do jeito que tá. E você falar assim, cara, sério mesmo? Que tipo, isso não é um problema? Não, claro que é. E é aquilo, né? Acaba que a comida, ela se torna... O Senhor, né? Exato. E também ela acaba te dominando ao invés de você dominar. Nós somos feitos para dominar. Exato. Só que daí, sei lá, por uma compulsão, a comida acaba dominando você e aí você se perde. Né? Porque você não consegue dominar aquilo. Exato. E no fruto do espírito, uma das características é o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Recentemente conhecemos uma pessoa que bate na tecla firme dizendo que ser gordo é pecado. Você concorda com isso? Olha, eu acho que o crente devia tomar muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, a gente tem poucos relatos de gordo na Bíblia. É verdade. Aí, por exemplo, eu já tive pessoas chegando pra mim, olhando no meu porte físico, na forma como eu me cuido, e falando sobre muito cuidado de si, falando sobre vaidade. Aí eu olho pra essa coisa e falo, irmão, não vou discutir com o irmão, porque o irmão nem sabe o que é vaidade. Pelo irmão me falar isso, o irmão nem sabe o que é vaidade. Porque, como diz o pregador, tudo é vaidade. Pronto. Essa aqui já passou. Na outra parte, quando a gente fala de relato de gordo, a gente vê sim, ali sim você vê um relato e uma conotação de alguém que o seu ventre é o próprio Deus, o cuidado a si mesmo, um aspecto de preguiça, tudo isso você vê. Dois relatos a gente tem assim muito claros. Um deles é o rei, o Eglon. Né? Aquele ali já era um perdido, aquele ali tal. Só que quando a gente olha para Eli,
A Bíblia conta que ele estava o quê? Cego. É verdade. Gordo e cego. Seria uma diabetes ou não? Que ele já estava ali. É verdade. Aí um homem cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. Aí você fala, cara, se eu cair da cadeira aqui agora, eu quebro o pescoço facilmente e morro? Então a gente teria que ter muito cuidado com relação a isso. Se a gente for olhar para o aspecto de moderação e o que Jesus tanto falou sobre glutonaria, a gente deveria ter um receio realmente com isso. Então é essa a questão. É muito difícil você olhar e falar, é pecado e tal. Mas, por exemplo, eu tenho pessoalmente, e eu falo e eu oro por isso. Eu tenho uma dificuldade com liderança dessa forma. Eu conheço grandes pastores, cara que me ensina que tal, mas eu olho e falo, meu Deus. E a saúde, né? Se a gente for ver o nosso escatologista hoje maior do país, o mais hypado de todos, você olha pra condição física do cara e fala, mano. E ele era isso aqui. Uns tempos atrás ele era isso aqui. Eu mostrei pra minha mãe esses dias minha mãe falou, não acredito. Aí você fala, pô, legal, mas assim, é isso. Então, a não ser assim, que tenha algum problema, né, de saúde, não sei, mas mesmo assim, tem que se cuidar, né? Então, mesmo tendo problema de saúde, por exemplo, as pessoas falam da questão de uma tireoide, por exemplo, que é muito comum. Só que quando você trata uma tireoide, você se torna uma pessoa normal. Você suplementou aquilo que te faltava. Não é desculpa. Dá pra tratar aí. Exatamente. Aí eu encontro um líder, por exemplo, que pra mim, assim, perde a confiança, porque eu falo, meu Deus, o cara fala pra mim que tá tantos meses sem açúcar, o cara me traz o exame dele, pré-diabético. Eu falo, meu Deus. Eu falo, tá guiando um povo e tá me falando um negócio desse. Então a questão é isso. Você fala assim, cara, ninguém engorda se não tiver caloria sobrando. Ponto. Agora a questão é isso, a gente vai viver o quê? Pelo prazer ou a gente vai viver porque a gente tem que viver? Porque, eu preciso disso e é disso. Costumo falar para as pessoas, eu falo, cara, eu gosto muito de um hambúrguer, de uma pizza e tal. Mas tudo tem o seu horário, o seu tempo. Você não deixa de comer essas coisas? Não deixo, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eles precisam disso, eu não vou... Assim, a gente em casa, eu faço uma alimentação regrada, por exemplo, nessa questão de correria, as pessoas... É possível dar um jeito. Porque o meu domingo geralmente é o quê? Serviço na igreja, acabou o serviço na igreja, quase que o dia todo eu passo cozinhando as coisas que eu preciso pra comer na semana. Então você faz uma programação, você consegue. Agora, o que acontece? Todos os dias eu vou viver de iFood, todo dia... Eu não vou, porque, cara, eu olho pra mim o resultado que aquele grelhado, aquele arroz, aquela salada tá me trazendo, eu falo, cara, é isso que eu quero. Pesadinho ali, na quantidade certa e tal, é isso que eu quero. Agora, é realmente complicado e eu acho que é realmente pecado quando você aponta o dedo na cara da pessoa e fala, pessoal, você tá pecando por isso e tal. No meu trabalho tem gente que aponta pra mim, tem crente que vem apontar pra mim coisas pela questão do nosso âmbito que eu olho pra ele e falo, putz, será que ele sabe que existe Espírito Santo? Outra coisa, será que ele sabe o quanto que a gente coloca a cara na Bíblia por dia, o quanto... Sabe? É isso. Julgando, né? Teve gente que veio me questionar em caixinha de pergunta. Aí tava o cara lá, me perdoem os músicos, tá? Aí tava o cara lá. Tem alguns aí tava aí, o cara lá assim, com o teclado assim, a cara dele assim. Aí ele, eu acho, não sei o que. Eu falei assim, então, irmão, primeira coisa, o crente não acha. O crente tem Bíblia pra dizer o que é e o que não é. Outra coisa, você não tem base bíblica pra me falar, por isso eu não vou te responder ao vivo lá. Eu vou te mandar aqui no privado. Se você me trouxer base bíblica, eu te respondo lá com o maior prazer. Porque eu não sei se você percebeu, eu sou Bíblia. Só que me desculpa, eu vi aí, você é músico, né? Músico, geralmente, a Bíblia não tem muito... Eita! Aí ele... Agora aqui eu não posso falar, porque aqui ó, Ananiel, A gente tá fazendo de tudo pra mudar esse cenário. Não, aqui eu vejo que o negócio é bem diferente. Falo, não, aqui não cabe. Aqui não cabe. Mas por aí cabe, hein? Por aí, infelizmente. Mas vai mudar, em nome de Jesus, tá mudando. Em nome de Jesus, tem que mudar. Tem que mudar. Mas é isso que eu vejo. Eu falo, cara, a gente não tem esse negócio de você apontar e falar, não. Eu falo, cara, base bíblica. Qual que é a questão que ele tinha falado?
Não, dessa questão do seguinte, fala assim, ó, você é fisiculturista, vocês precisam de um aporte hormonal, vocês fazem um aporte hormonal, e eu acho que isso é errado. Eu falei, legal, me traz a base bíblica sobre o que você acha que é errado. Por quê? Porque eu sou um cara que eu bato muito na questão de moderação, de necessidade e de cuidados com o corpo. Então, assim, você me traz e me fala que eu tô no mesmo nicho que todo mundo fazendo de qualquer jeito. Eu acho que é até legal você falar, porque você dizer mesmo, se você que tá nesse meio, você vê que existe o outro lado, aquele extremo, que tem pessoas que vêm e falam, não, isso aí já é idolatria ao corpo. Exato. Quando a gente vai falar sobre a questão da palavra fisiculturismo, a pessoa já vai falar o quê? Culto ao corpo. Certo? Que é até é o significado da palavra, né? Quando você olha para isso. Na verdade, cara, hoje nós participamos de um esporte que é isso. Ele é um esporte de exibição, sim. Agora a questão é o seguinte: você vai fazer isso simplesmente pela exibição ou você vai fazer para você mostrar e saber que assim que o cristão ele tem que ocupar todas as esferas? Uhum. Porque nós como evangélicos nós estamos em toda a esfera e quando falo em evangélico eu nem gosto de me denominar assim. Porque hoje, quando você vai ver uma pesquisa, tem o evangélico e o evangélico não praticante. Ou seja, o cara que se tornou como católico aí fora e pronto. Triste isso. Eu já gosto que quando a pessoa me pergunta, eu falo, sou crente. Falou, opa, já vai mais hard. Bateu ali, sou crente. Já falo, não, que eu sou crente. Agora, mas por que você jejuando? Porque eu sou crente. Já, tipo... Apesar de que até né? O crente tem, né? Que até o diabo é, né? Mas é isso. Mas eu falo, cara, eu Deus, sou isso. Falo, cara, né? o que você quer? Você quer que eu fale com você? Que eu sou um Deus, que eu sou deuses, como Jesus falou, sou. Eu sou cristão, sou um pequeno Cristo, sim. Não sou do SSC, Serviço Secreto Cristão. E se você é desse lugar, saia daí agora, certo? Então, assim, é isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, cara, a diferença é essa. Então, nós temos hoje cuidados a tomar. É uma bênção ver que nós estamos em todas as esferas, porque o atual Mr. Olímpia, já há alguns anos, é um crente. Esse cara, em 2021, eu vi ele uma semana antes da competição se batizando. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, mano, eu acho que esse cara vai, na outra semana, ele campeão do Mr. Olímpia. Mr. Olímpia é o campeonato mais alto nível que a gente tem no fisiculturismo no mundo. No mundo? No mundo. Então, o número 1 do mundo é um crente. E é um crente que todo dia, você vê ele compartilhando palavra, você vê ele com a família dele na igreja e tal. Eu falo aí, ó. Então, nós não temos que estar realmente representando o nome de Cristo em todos os lugares. Então, é essa a questão. Então, do mesmo jeito que eu tenho pessoas que não são crentes, que hoje vêm me apoiar e falam assim, cara, é uma bênção esse negócio que você faz aí com seus filhos aí. Você abre a palavra, você dá uma palavra, você mostra que você é crente mesmo, você tem uma palavra para quem quer que seja, você ora pelas pessoas. É maravilhoso isso aí. Aí a gente tem na nossa esfera dos crentes, dos evangélicos, aqueles que vão olhar e falar, nada a ver o que esse irmão tá fazendo aí. Deixa eu até fazer um parênteses. Gente, confiram o Instagram dele, porque isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo, quando a gente se conheceu nas redes sociais, que eu vi o Arnold lá fazendo e mostrando, mas não no sentido de exibir, né? Mas de servir de exemplo, assim. Então, o que ele faz? Ele senta na mesa com os filhos, né? 12 e 10 anos de idade. Isso. Davi e Daniel, um abraço pra eles aí. Põe na mesa e vai ensinando a Bíblia pros filhos. Cara, colocando em prática o que Deus falou pra Moisés lá atrás. E eu vejo isso e falo, glória a Deus pela vida do Arnold, que tá fazendo isso pelos filhos dele, que serão homens que vão crescer já totalmente diferente na sociedade. E você tá servindo de exemplo para outros pais, como você tava falando aí, muitos que poderiam, sei lá, falar de diversas coisas que fazem na sua vida ou deixam de fazer, algumas coisas que são pecado, evitando isso, mas não estão fazendo esse básico de ensinar a palavra para os filhos. Então, além de tudo que o Arnold faz, é um excelente pai ensinando os filhos a palavra de Deus. E até nisso você está sendo atacado. E pelo nosso povo. Pelo nosso povo. Pelo nosso povo, uma espécie de autoimune, né? É uma espécie de lupus. Esse dia eu fui ministrado por Deus nisso aí. Porque eu tenho muita... Eu como eu falei pro pastor, que eu tenho um zelo que Deus colocou em mim pelas coisas dele desde muito cedo. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas e você emite uma opinião, mesmo que for para si, com relação a isso. E, às vezes, você externa isso. Então...
teve um dia que eu pensando sobre algo e o Espírito Santo me falou pra mim, tá, mas você não pode ser um lúpus, você não pode ser uma autoimune, você não pode ser um órgão atacando o próprio órgão, atacando o próprio corpo. E aí aquilo me pegou e eu falei, nossa, pois é, preciso mudar nisso, Senhor, me ajuda. Mas por quê? Porque de verdade, eu acredito que não há perfeição, ninguém consegue ter perfeição em tudo. A gente precisa de pessoas e falar assim, cara, tem uma ideia melhor nisso aqui? Ou você pode colaborar de tal jeito aqui? Então é isso para acontecer. Então às vezes a gente vê essa questão de uma crítica de uma forma que eu falo, cara, mas você não... Mano, porque assim, ó, às vezes eu sofro crítica de gente assim que vem e eu clico no perfil para ver a pessoa. E quando eu olho lá, eu não vejo nada. Nossa. Aí eu falo... Tá falando o quê? Eu falo, meu Deus, mano, tipo, esse cara é o quê? Sabe? Então, assim, se você for ver a realidade, eu dou minha cara a tapa ali. Sim. Eu dou ali e eu falo a Deus, eu sempre oro por isso. Eu falo, Senhor, eu quero mostrar pra esse povo que eu não sou radical, né? Como né, o radical islâmico tem o xiita, né? No nós tem os chatos, né? Eu não sou desses. Né? Eu não sou desses. Você consegue viver uma vida assim, bem com Jesus e tal, e fazendo parte porque sim, porque, cara, quando eu vou pro meio do mundo lá, tem gente que falou pra mim que eu não devia estar na mansão maromba. Aí eu falo, meu Deus. Opa. Aí eu falo, cara, eu acredito que eu tô sendo lá o que Jesus falou que era pra ser luz. No lugar alto, pra iluminar o lugar, sendo sal. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil, todo mundo e é bonito pra caramba. Mas acompanha aquele cara quando ele sai dali. Eu tenho uma fome, uma sede de palavra aqui que eu falo, cara, é muito grande assim. Eu sirvo geralmente no culto das 8 e das 10 lá na igreja. Então eu tô cerca de 7 horas da manhã, eu chego na igreja. Saio meio-dia e pouco, chego em casa umas 13 horas. E enquanto eu tô fazendo meu almoço, minhas coisas, eu tô ouvindo palavras. Eu já tô pensando no que a gente vai gravar, no que eu vou falar, tô escrevendo o que eu vou falar, e eu passo o domingo todo praticamente assim. Vou treinar, ouvindo uma palavra aqui. É muito louco porque os caras falam no nosso meio isso. Não, quando você vai treinar, uma música de uma cadência não sei o que. Eu falo, cara, às vezes eu coloco até um Gilmar Santos, uma pregação bem hard, sabe assim, sabe? E é isso que me impulsiona, cara. É isso que eu tenho. Quando eu tô dando um glória lá sozinho, o que é isso? Tá ligado? Então, eu falo, é isso. E aí você vê alguém que não faz nada e ainda sendo contra o corpo. Você fala, não, cara, vamos pra cima junto. Vamos olhar e falar assim, por quê? Porque no nosso meio eu apontaria assim, famosos, um monte de cara que vão pra igreja. Mas ninguém faz o que eu faço. Nas redes sociais os fazem parte do SSC. Isso, são do SSC. E eu tenho medo. Quando eu faço isso, é por temor também. Quando Deus fala a Oséias lá, fala assim, porque não lembrou da minha palavra, porque não buscou na minha palavra, vou esquecer dos teus filhos. Sabe? Quando ele deu a incumbência lá, ele falou assim, tu inculcarás aos teus filhos. Ensina o menino no caminho, ou seja, junto, vai com ele, porque essa é a forma de Jesus trabalhar. Né? Jesus trabalha junto, nós temos o Espírito Santo para estar junto com a gente. Então é isso, vai no caminho. E infelizmente hoje eu vejo pais que param o carro na porta da igreja, as crianças descem, vão pro culto, a esposa, não sei o quê, o cara vai embora, aí volta, busca, não sei o quê, eu olho e falo aí, o cara não sabe o mal que ele tá fazendo, porque você tem que estar junto. E assim, eu estando junto, é o que eu falo sou bereano, cara. Eu sou Bíblia. A gente hoje, com a nossa alta tecnologia, que é uma bênção, nossos telões e tal, as pessoas não querem nem levar a Bíblia pra igreja. Pois é. Você não quer nem levar a Bíblia pra igreja, acreditando ao máximo pronto, no pregador. Né? É tudo bem fácil. Isso. Eu olho pra isso e eu falo, cara, não. Aí você fala assim, você olha pra um cara que não leva a Bíblia na igreja, você acredita que ele abre em casa pra ler? Não, irmão, mas eu tenho aqui no celular. Eu falo, tá bom, vamos ver o gerenciador. Eu quero ver quanto tempo você passa na Bíblia aí. Duvido, irmão, que ganha do seu Instagram, do seu TikTok, duvido que ganha. WhatsApp.
Entendeu? Então a gente tem que buscar essa raiz, a gente tem que viver nisso. Então quando eu faço isso, é com medo de que o que aconteceu com o povo depois de Josué, é o que aconteceu com a descendência de Davi. É um temor, né? A descendência de Davi. Meu Deus. Foi O um próprio Salomão logo depois já foi terrível. Já. Dali em diante... Dividiu o reino e... Sabe? Então, assim, é isso. Então, eu falo, cara, por quê? Porque eu, graças a Deus, aprendi com meu pai na mesa também. Meu pai foi um diácono na Igreja Batista. Meu pai foi um homem que é quase que como o Paulo, sabe? Da noite pro dia virou a chave assim que você fala, vixe. As pessoas... a gente tem pessoas hoje, eu conheço pessoas até hoje que diz até hoje o quê? Eu só conheci um crente, o nome dele era Heleno. Só pra você ter ideia do nível que meu pai era. E meu pai era um homem que o mais comum era o quê? Você entrava no quarto dele e tava ele lá, debruçado em cima da Bíblia, dormindo. Já faleceu? Faleceu. Já há 17 anos. Meu Deus. 17 anos. E aí, com isso, eu falo, cara, o que eu aprendi com meu pai, eu vou repassar pra eles. E hoje, a maior alegria deles é quando alguém dá a oportunidade pra eles na escola, pra ele levar uma palavra. É mesmo. Eles pregam pros amigos deles. Eles são missionários. Os caras ali fala de Bíblia. Se você perguntar pra eles de pregadores, eles vão saber te falar de quem eles gostam. Cheguei esses dias de um curso de liderança com o Júlio Vertulo. Aí cheguei, comprei o livro, As 10 Chaves da Liderança. E aí cheguei em casa, eu falei, putz, tem que colocar aqui, por quê? Porque eu tenho minha programação de livros. Então eu tenho muitos livros já parados pra quando eu for ler, eu falo, putz, vai chegar a hora desse aqui. Estão na fila, né? O Daniel, com 10 anos de idade, pegou esse das chaves de liderança pra liderança extraordinária. Leu o livro em uma semana. Teve um trabalho da escola pra fazer, ele fez o trabalho em cima desse livro, a professora ficou impressionada. Olha isso. Ele pegou esse livro, ele olhou e falou, pai, eu sou um líder. Eu falei, é um líder, lógico que é um líder. E comeu aí livro, você fala, isso é um livro pra uma criança? Olha Não isso. é um livro pra uma criança, mas... E direto parava, pai, olha o que ele falou aqui, pai. Aí vinha me falar a respeito. Caramba, olha só. Você fala, será? É aquilo que a gente traz dentro de casa. Exato, Tudo começa, né, dentro de casa, né? Igual uma vez, a gente orava muito para que o Davi ele fosse batizado pelo Espírito Santo. Meu Davi, nosso Davi. É isso. Fosse batizado pelo Espírito Santo. E a gente orava por isso, né? E a gente, né, Isaac sempre lendo a Bíblia com ele dentro de casa. Aí um dia ele recebeu essa experiência aqui dentro da igreja, foi batizado pelo Espírito Santo e depois daquilo ele falou assim, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo. Aí daqui a pouco eu vi ele observando ali na lojinha o livro O Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Aí ele ficou, mãe, a gente tem? Temos, Davi. Aí ele foi lá e leu todo o livro, porque ele começou assim, eu preciso entender o que tá acontecendo dentro de mim. Ele tinha o quê? 11 anos de idade? Acho que uns 11 anos de idade. Isso. Então, tudo aquilo, né, que a gente vive dentro de casa, eles vão compartilhar, eles vão trazer pra fora, né? Eles vão expressar tudo isso. Maravilhoso. Por isso que a gente tem que ter essas experiências dentro de casa. A gente não pode, né? Porque a gente hoje tá acostumado com aquela questão, não, vamos deixá-los ainda mais crianças, não vamos amadurecer os nossos filhos e não vamos dar esses conteúdos porque, sei lá, é muito maduro para uma criança. E não, né? A palavra de Deus, ela é para toda idade, né? Você vê, esse que citou esse aí, o Daniel leu esse também. Eu peguei, porque assim, geralmente eu compro numa boa quantidade os livros, e já os títulos assim, que já são interessantes pra mim. E esse foi um também. Quando ele viu tirando da caixa, que ele viu Falar em Línguas, eu falei, eu vou ler esse aqui. Então eu falei, que legal. Eu olhei e falei, mano, isso tá bom, leia. É isso. Eu já ouvi de gente de forma sutil, porque se você não tá atento, por exemplo, quando Jesus falou que ele teria de morrer e Pedro falou com ele, Pedro não falou pra ele, não, que Jesus repreendeu ele, falou, Satanás, prova...
Pedro falou de uma linguagem normal. Falou, não, senhor, você não precisa... Não foi... Entendeu? Jesus estava ligado ali. Então, quando você não está ligado no Espírito, você vai passar por coisas, você vai falar, nossa, mas acho que é isso mesmo. E já falaram para mim isso mesmo. Falou, legal que você faz isso aí. Só que eu acho que é muito cedo você fazer isso com seus filhos. Aí quando a gente lê ali, chamando, conclamando ao jejum, até as crianças que mamam, até as crianças de peito, você fala, cara, você quer saber de uma coisa? O diabo, ele não acha que é muito cedo pro seu filho conhecer sexo, conhecer o homossexualismo, conhecer... Não, ele não acha as drogas, o diabo não acha que é muito cedo. Agora, você acha muito cedo levar ele pro culto, você acha muito cedo ele... Cara, você tá perdendo. Você já tá perdendo a guerra e nem sabe como. Nem se tocou no como. Então é isso, a gente tem esse cuidado de a gente fazer e mostrar pra eles. Mostrar que o que a gente vive dentro da igreja, a nossa casa tem que ser uma extensão da igreja. E vice-versa, porque nós somos a igreja. Então hoje eles têm essa consciência. E aí às vezes meus filhos tocam com uns assuntos tão hard assim, com algumas crianças que não são crentes, que as crianças comentam com os pais, e aí os pais vão lá falar com a minha esposa, falam, fala pro Daniel não falar essas coisas não. Porque é isso, esses dias foi com um papo com um menino católico. E aí o Daniel falou pra ele sobre a realidade. E aí o menino ficou interessado, mas acho que ele foi perguntar pra mãe. O pessoal tal. Aí eu falei, não, fala pra ele não falar dessas coisas pra ele não e tal. Eita, já tá. Eu falei, cara, legal. Falei, Daniel, toma cuidado lá, mas você não foi errado. Você tá com Bíblia. Você verdade, né? Tá com a verdade. Tá certo. E é verdade, acho que na verdade os pais, né, e a sociedade no geral, hoje em dia, tá retardando o amadurecimento, né? Então é o que você falou, às vezes pra nós, a gente não tá acostumado, pô, esse livro não é pra uma criança de 10 anos, mas na verdade, olha como ele tem sim capacidade de ler e compreender aquilo, né? Então por que a gente vai atrasar? Na verdade... Uma experiência também que eu tive com o Davi esses dias, não faz muito tempo. E a gente, né, a gente que é mãe, a gente tenta, né, deixá-los um pouco mais... retardar um pouco o amadurecimento, né? Porque a gente quer cuidar demais. E aí... Tem que vigiar pra não fazer. Aí ele falou assim, mãe, eu vou entrar de propósito, eu vou jejuar e tudo mais, então tá bom. E aí, 6 horas cravadas, todos os dias, ele entrava de jejum e ali ficava sem comer. Até outro dia. E aí, um dia, quase não deu tempo dele comer, assim. E eu falei, Davi, você vai ficar até o outro dia sem comer? Não. Mãe, mas passou 5 minutos, eu não posso comer. Eu falei, vai comer rapidinho, depois você estende um pouquinho. Não, aparta-te de mim, Satanás. Meu Deus. Você tá me tentando. Olha só. Eu falei, aí eu caí em si, né? Eu falei, olha só, né? Meu filho tendo, né, o temor, a seriedade do que é o jejum. E eu tentando ele, né? Mas que lindo você vê que é isso. Ele só faz porque ele vê acontecer em casa. Então hoje, quando eu vejo os meus filhos selecionando o que comem também, é porque a gente faz. Quando eu vejo, às vezes, eu chego com alguma coisa assim, não, pai, eu vou guardar porque eu tô em jejum. Você fala, nossa, olha só. E jejuando aquelas coisas mesmo, o chocolate que ele ama, o refrigerante que não sei o que. Você fala, uau. O exemplo, né? É o exemplo, né? Então isso é maravilhoso. E aí, quando a gente para pra pensar em anos atrás, imagina a gente 20 anos atrás, você pensar numa criança ser batizada com o Espírito Santo, você pensar numa criança tendo acesso a essa literatura que hoje a gente está disponibilizando. Naquele tempo, não, já não tinha. Porque, né? Hoje a gente, mesmo cheio de cuidado, a gente vê isso. Você fala, cara, as coisas de Deus são o quê? Sobrenaturais. Sim. Você não sabe. Por que você vai advertir e falar, não, isso aqui não? Fala, cara, você não sabe o que Deus tem com ele ali. Pois é. Sabe? E outra coisa, quando eu falo para algumas pessoas, tem gente que não, vou lá porque o pastor vai orar por mim, vou lá pro... Falo, benção você ter alguém que ore por si, por você e tal. Mas quando a gente vai ver na Bíblia, você fala, cara, qual que é a diferença dessa oração? Agora, você ter uma criança na tua casa que ora, aí é diferente, irmão. Aí é diferente, porque tudo que eu mais quis na minha vida era isso, ensinar meus filhos a orar. E tem hora que você ouve umas orações que você fala, meu Deus. Você fala, nossa, coisa que você esqueceu de orar e vem ali. Você fala, meu Nossa, você falou isso, eu lembrei. A Esther, né, a nossa filha... Isso já tem uns 2 anos, né? Ela tá com 4, acho que com 2 aninhos ela fazendo oração. E eu acho que até aquele momento eu nunca tinha pensado em orar pela bebida.
E a gente senta na mesa, né? E aí, pra ela orar no almoço, ela ora. Obrigado pela comida. Ela vai falando tudo que tem lá. Obrigado pelo arroz, pela carne, pela, sei lá, pela salada. Obrigada pelo suco de laranja. Obrigado pela Coca-Cola. Que maravilha. Tudo que tá ali, ela agradece. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado. A gente agradece pelo alimento. E ela falou nesse dia, obrigada, né? Que a gente ficou assim. Tem dia que não tem nem Coca-Cola e ela agradece pela fé. Ela, obrigada pelo garfo, pela faca. E a gente falou, olha só, olha o privilégio que a gente tem. A gente tem... Cara, nunca agradeci pelo garfo. Você já pensou, né? Às vezes as pessoas falam disso, né? Falam, nossa, mas eu oro, quando vê é 5 minutos. Quando você... Aí você olha pra pessoa e fala assim, tá, mas já pensou em orar em detalhes? Como que tá falando aqui? Em detalhes. Não dá tempo de orar. Em coisas detalhadas. Senhor, não só pelo alimento, mas porque a gente tem um prato pra colocar o alimento. Uma não mesa. só a gente tem uma panela, a gente tem um fogão, a gente tem fogo, a gente tem uma cadeira pra sentar, uma mesa. Cara, isso é pra ensinar a gente do jeito, não é verdade? Não dá tempo de orar o dia inteiro por tudo que a gente tem que agradecer. Né? Ainda E mais aquele quando o crente vê a comida na mesa, o crente é o quê? Faça mal, faz a bem, em nome de Jesus, amém. Acabou. E um coração simples de uma criança, que é o que a gente tem que ter. Esse olhar quem não detalhado. For como uma criança, né? Meu Deus. Meu Deus. Então eu falo pras pessoas isso. Eu falo, cara, você tá perdendo, você tá privando o seu filho de ir no culto. Eu não fui porque... Eu falo, cara, a oração antes era pra ter a criança. Aí agora tu não pode ir no culto? É complicado, né? É contraditório, né? Exato. E na verdade é isso. A gente preparando eles como flechas. A gente preparando eles, na verdade, na medida da forma como Deus projetou mesmo. Para que eles sejam melhores que nós, né? Eu sei que em mim, na minha casa, minha esposa, a gente tem muita coisa que desagrada a Deus, mas se tem algo que eu olho para Deus agradando, é isso. Amém. Eu falo, cara, a gente tá preparando. Antes que o mundo venha falar, a gente já falou para eles, falou, o capeta vai vir desse jeito, ó. Vai vir travestido dessa forma. E preparando eles para o mundo. Exato. Porque também é isso que a gente estimula sempre o Davi. Alcance as esferas, né? Sim, vai para fora. A gente tá aqui em 4 paredes, a gente vem, se alimenta, recebe tudo aquilo. A gente é preparado para alcançar pessoas lá fora. Exato. A gente tem que ir fazer discípulos, porque senão não faz sentido. Verdade. Tudo isso, né, que a gente recebe, tudo aquilo que a gente é alimentado, não faz sentido ficar só aqui, né? E passa muito rápido, né? Sim. Se a gente não, como você disse, se a gente demorar, o mundo já veio, já ensinou do jeito que ele queria. É verdade. Então é isso. De tudo que eu tenho hoje, de que quando fala do que eu sou, eu gosto de atribuir isso mesmo. Eu sou um pai. Eu sou um pai dessa forma e eu, graças a Deus, eu tive um grande pai. Então, a questão de você relacionar e reconhecer a paternidade do Senhor em mim nunca foi problema por isso. E eu sei que é um ataque do inimigo violento quanto à paternidade, por isso que a gente vive o mundo que a gente vive. Muito. E é uma estratégia do diabo, por quê? Porque mexendo nessa relação, Deus sendo pai, ó a dificuldade que ele já cria nisso. Total. As pessoas não têm referência, né? Sim. Então eu, graças a Deus, tive e por isso eu quero ser esse pai. Então eu falo, cara, a gente já viveu algum tempo, mas falo, cara, não sei quanto tempo mais vai durar isso, mas eu já sei que a gente já plantou grandes coisas ali. Com certeza. Eles já têm uma identidade. A gente ora diariamente, a gente tem Bíblia diariamente. Amanhã mesmo é um dia que o Daniel vai compartilhar uma palavra lá na escola. Olha. Num culto que tal, ele vai ser o preletor, eles foram todos felizes com isso. Nossa. Aí eu falei, olha aí, ó. Exemplo. E ele tá com quantos anos? O Daniel tem 10. 10 aninhos. O Daniel tem 10, vai fazer 11 o mês que vem. Olha isso. E é isso. Tá começando pai, cedo. eu quero falar sobre tal coisa. O que o senhor acha? Eu falei, ótimo, você já sabe o que eu já sei, pai. Olha. O texto vai ser esse e tal. Eu falei, uau, é isso aí. Bereano, falei, né? É isso aí, é isso. Aí, Ana. Então é maravilhoso você ver isso. Você fala, cara, estão encaminhados. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida e o exemplo que você tem dado. Amém. E no nosso meio também é muito comum a gente ver o quê? Pessoas que estão vivendo hoje. Acho que eu não sei se as pessoas pensam que tem um passaporte que é para a família toda já automaticamente.
O que não existe isso. Nós temos uma promessa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas tem que haver a decisão dos outros. E aí você vê essas pessoas clamando Maranata, ora vem Jesus. O marido não foi salvo ainda. Tem filho perdido. Você fala, irmão, você tem que trabalhar primeiro aí pra depois falar, opa, Deus, agora estamos prontos. Sim. Vamos todo mundo. Parece que falta um senso da responsabilidade, né? De compartilhar. Acho que é cada um por si e que Deus vai fazer alguma coisa pra alcançar esses. Uma coisa eu falo sempre, cara, de tabela não vai. De tabela não vai. Já começa porque às vezes a pessoa não fazer nada, né? Não falar de Jesus para os seus já é terrível. Agora, tem um ponto antes, que é você ser mau testemunho, né? Exato. Aí é a pior coisa, né? Porque às vezes você até tenta falar, mas seu testemunho é horrível. Então ninguém vai querer aquilo que você tem, né? Porque você tá dando mau testemunho e fala, não, pra que eu vou querer ser crente? Desse jeito? Desse jeito, né? Então tem gente que tá, na verdade, afastando, né? As pessoas próximas de Deus. Porque ela diz uma coisa, mas vive outra coisa, né? Então e às vezes eu paro pra pensar em Deus olhando a pessoa orando, pedindo salvação por aqueles. E eu falando, cara, eu tô trabalhando aqui, mas você tá... Você tá embolando meio campo aí, é você que tá... Você tá contra... Né, alguém já disse, né, que prega o evangelho, se necessário use palavras, né? Se a nossa vida tem que pregar, né? É isso. Quando eu olho assim, lá em casa, o evangelho adentrou a nossa casa pela minha mãe. E a minha mãe sendo sábia, como o apóstolo Pedro disse. Exatamente. O bom testemunho da esposa converte o marido. Ganhou o marido, todo mundo dentro da igreja. Glória a Deus. Olha aí. Lindo testemunho. Hein? Entendeu? Você olha pra isso. Agora você vê, por exemplo, irmãs que se convertem e tal, não sei o quê, não saem mais de dentro da igreja. Não. Aí você olha pra isso e fala, cara, que marido que vai gostar? O marido foi a vida toda uma bênção, não sei o quê. Agora é lógico, e ele sempre teve a cachaçinha dele, ele sempre teve... Aí agora, em vez de abençoar, amaldiçoa. Você fala, cara, Tem que ter mais sabedoria, né? E é muita sabedoria de Deus, estratégia pra poder, né? Mas você disse, na Bíblia já diz, né? Pedro tá dando essa orientação. E outra coisa que Pedro fala é o seguinte, que a gente pode adiantar o dia, né? Exatamente. E como que adianta? Fazendo isso aí, meu amigo, o que eu faço? Você faz também. Abre a sua rede e fala de Jesus pra alguém. Verdade. Entendeu? É isso Prega aí. o evangelho. Né? E aliás, Arnold, você lê bastante, você falou aí que você tem muitos livros e lê bastante. Queria que você trouxesse indicação de uma ótima leitura, algo que impactou muito a sua vida. Compartilha aí com o pessoal que tá nos escutando aí. Eu sou muito fã de John Bevere. Cara. Sou muito fã de John Bevere. Também. John Bevere. Sou muito fã. Tem um livro do John Bevere que, pra mim, todo crente precisa ler, que é A Isca de Satanás. Bom demais. Todo crente precisa conhecer esse livro. Se é crente, você tem que conhecer esse livro. Porque se tem uma investida que o diabo faz na vida de todo mundo é sobre isso. Sobre a mágoa, a raiz da amargura, a ofensa, é sobre isso. Falta de perdão. E perde salvação por causa disso. Exatamente. Né? Tem gente que acha que não. Né? Se alguém sentou na minha mesa e falou pra mim que não perdoaria o irmão, e eu falei, mano, crente de 3 décadas não perdoa o irmão, eu falo, nossa. Eu falo, meu Deus, o que eu vou falar pra uma pessoa dessa? Tá tão claro ali, né? Jesus falou, se vocês perdoarem os pecados uns dos outros, serão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. Aí depois vem o quê? O credor incompassivo. Que ali mostra isso. Fala assim, beleza, já foi, tá redimido, legal. Mas como é que é? Na hora que não, agora você... Ué? Você não vai perdoar? Então devolve aí. É igual aquele versículo, né? Manter a paz com todos e a santificação. Mas aí muitas pessoas levam só a santificação. Eu sou... Exato. Né? Eu sou muito crente e pronto. Mas e manter a paz com todos? Exatamente. Sem a qual ninguém verá o céu. E liberar o perdão. Exatamente. Tem as duas palavras, né? A santificação e a comunhão com o irmão. Perfeito. Esse, pra mim, então, assim, acho que é o principal. Outro também que eu indicaria dele, e principalmente aos jovens, né? Assim, meio que classificando que o jovem sofre mais nessa batalha. É o Kryptonita. Sim. Kryptonita nossa. Bom demais também. Questão de como você vencer o pecado, como você... Meu Deus do céu, aquilo ali Fala da pornografia, né? Sensacional. E o último que me impactou demais, porque eu vivendo o meu deserto, eu vivendo o meu...
Assim, eu acredito que Deus nos coloca em alguns momentos para nos disciplinar de uma forma, nos ensinar. E eu acho que ele faz com que a sua liderança não se aproxime de você, sabe? Eu acho que ele impede. Ele impede. Você tem a sua liderança ali próximo, você fala, cara, tudo que eu queria é que o meu líder chegasse em mim e falasse, mano, você tá assim, mas é por causa disso. E tal. E eu acredito que Deus, em algum momento, não sei se Deus fala com eles ou não, mas mantém disperso. Fala, não, deixa ele sozinho ali que eu tô tratando. É Deus tratando, né? E eu sofrendo. Aí teve uns dias que começou a aparecer pra mim uma publicação de um livro e eu olhava pra aquele livro. Falei, nada a ver comigo isso aí. Aí apareceu, aí um dia eu olhei e falei, tá bom, eu vou clicar aqui, eu vou comprar esse livro, que é do T.D. Jakes, Da Pressão ao Propósito. Esse eu não conheço. Meu Deus do céu, parece que o negão sentou do meu lado assim, aí falou assim, deixa eu te falar o que você tá passando. Meu Deus. Deixa eu te falar como que é. Deixa eu te falar o que você já disse. Deixa eu te falar o que você tá pensando. Coisa de louco. T.D. Jakes, bispo de T.D. Jakes. Que dispensa comentários, fenômeno, né? Da pressão ao propósito. Da pressão ao propósito. Então, tá sofrendo deserto, tá num momento terrível. Talvez vai te ajudar muito esse livro aí, que me ajudou muito. Pressionados, né? Que me bom, ajudou hein? demais. Então, esses 3. Mas eu sempre tô em leitura. Né? Tô em leitura. Nesse momento, eu tô lendo aquele do Subirá do Cuidado do Corpo. Que, na verdade, já conheço faz algum tempo, porque faz 3 anos que ele prega essa mensagem. Então, Mas eu tô lendo agora. E o último cara que tem me impressionado é o Jonathan Edwards. Tenho lido algumas coisas de Jonathan Edwards e é coisa... É bom demais, né? Eu pego uns livrinhos assim, pego uns livrinhos assim, eu falo sermão, assim... né? Sermão. Eu pego assim, eu falo assim, não, isso aqui, um dia... Cara, aquilo me trava umas 2 semanas, que eu leio, releio, eu falo, mano... Falo, que é isso? Que Profundidade, né? Nossa, e graças a Deus, porque assim, como eu gosto de falar de palavra, eu vejo que isso tá mudando a minha forma de lidar, de falar, Sim. Tá me mudando bastante. É muito conteúdo, né? Que a gente vai ganhando. Porque, mano... E às vezes eu olho pra aquele cara e falo, meu Deus, será que ainda vai aparecer alguém assim igual esse cara foi? Porque eu falo, mano... Fenômeno, né? Na verdade. Demais. Então, assim, eu amo leitura e às vezes a gente se depara no nosso meio com gente que tudo é só a Bíblia, né? Sim. Não. Só a Bíblia, não leio a Bíblia. Falo, então quer dizer que de 2000 anos pra cá ninguém mais prestou, ninguém mais fez nada... Né? Não surgiu mais nada, ninguém tem experiência pra te acrescentar, só a Bíblia. Tá. E geralmente quem fala isso é quem nem lê a Bíblia direito. Entendeu? Porque se lê esse meu, o cara fala, não, cara, vou buscar, estou sobre daquele cara ali, e vai atrás. Lógico que nunca com o mesmo peso da Bíblia. Não dá, mas tem muita coisa ótima. Que é isso? Com certeza. Que é isso? Com certeza. E igual isso, eu comecei a ler recentemente, assim, Jonathan Edwards, né? E é impressionante. É bom. A história de vida e eu tenho algumas coisas em mim que eu falo assim, cara, eu nem sei, eu acho que não existe inveja santa, mas se eu pudesse classificar, eu diria que seria. Que eu falo assim, cara, quando eu vejo ele, quando eu vejo contando sobre a história dele, que fala que ele, no início da adolescência dele, ele tinha momentos no dia dele que ele sumia. E nego sabia que ele tava no lugar secreto dele, no meio da selva, orando e tal. Falou, meu Deus. Olha só. Falo, por que eu não vivi isso? Porque... Aí você fala assim, como é que você quer um dia ser o quê? Que se você não paga esse preço, né? Entendeu? É isso, é como a gente olhar o povo da Bíblia e falar, o Senhor falou que faríamos coisas maiores. Mas o quê, filho? Você não paga o preço, você não vive o que os caras viveram, você quer. Não consegue nem jejuar, né? Então é isso que eu vejo. Então, por exemplo, hoje, de verdade, porque eu jejuo e porque eu oro mais, é por causa da palavra. Eu sempre fui, como raiz batista, né, que eu nem falei aqui, mas eu tenho uma raiz batista, né? Eu, como raiz batista, eu sempre amei bons sermões, porque na Batista tem. Os pregadores, o príncipe, né? O Spurgeon, né? É verdade. Tem Batista, entendeu? Sempre palavra. Então, eu sempre fui de estudar e de ler muita palavra e tal. E aí, acompanhando pregadores de alto nível que eu tenho, assim como de cabeceira pra mim, eu vendo os caras falando, como que a gente tem os sermões? Através da oração, através do jejum. Aí eu falei, acho que eu preciso disso aí também. Então, acho que eu preciso disso aí também. Não pode ser só a palavra também, logicamente. Então, por isso que eu comecei. Então, quando a pessoa fala, você tá com problema, por isso que você jejua. Não, graças a Deus, não tô com problema. Quer dizer, problema a gente tem. Todo mundo mas não né? é por causa do problema. É porque é consagração, é santificação. Eu quero conhecer mais. E se tem uma oração que Deus me responde sempre é essa. Senhor, me dá uma palavra.
E Deus dá. É verdade. E às vezes eu olho pra isso, porque tem gente que fala, nossa, mas como que é tão bom? Como fala? Como não sei o quê. Eu falo, cara, se você orasse e pedisse, você também teria, eu acredito. Eu acredito que Deus quer dar pra gente é isso. Sim. Deus quer responder essa... E até vale um comentário, né? Porque às vezes o pessoal, pra ler a Bíblia cumprindo tabela, né? Lê rápido ali, correndo e fecha e vai seguir a vida. Mas não, você tem que meditar na palavra, né? Exatamente. Toda vez que Deus fala mais comigo profundamente é porque eu parei pra meditar. Exato. Não é porque eu li correndo e pronto. Isso aí é uma coisa ou outra que às vezes pula ali. Mas, na verdade, quando a gente quer mesmo ouvir a Deus, né? E a gente deve fazer isso todo dia. Sim. É o que eu procuro fazer todo dia, é ler com calma, né? Sem correr e, poxa, deixa eu ver, esse versículo aqui, não entendi isso aqui. O que né, Deus tá falando nesse ponto? Mas o negócio é tão precário, pastor, que quando o cara, pelo menos por tabela, ele lê, já é bênção, né? Sim. Já é bênção. É um pelo começo, menos quando né? o cara lê correndo, já é bênção. Porque hoje em dia a gente canta aquela música maravilhosa do Morada, né? Eu vou subir o monte. E a pessoa canta e canta e canta. Aí eu olho assim, eu falo, irmão, você nem a Bíblia pra igreja você trouxe. Qual é o preço que Ô, Moisés irmão, pagou pra o subir no povo subir monte, o monte né? era pra quê? Pra Deus falar com o povo. Hoje o nosso subir o monte é isso aí, irmão, abrir a Bíblia. É. Você não tá abrindo a Bíblia e tá cantando que vai subir o monte, irmão? Que vai... Oh, Não era sabe- Na verdade, não entende nem o que tá cantando, Exato, né? Acontece muito isso. Exato, aí você olha pra isso e fala, cara, não, vamos subir um monte sem aqui, abre a palavra, Deus quer falar, irmão. Deus quer falar, sempre quer falar. Igual Glória a aquele, né? Ah, Deus não fala mais comigo, não sei. Você procurou abrir a Bíblia? A Bíblia tá fechada, é lógico. Até Isaac esses dias usou, né, um exemplo, né, da É que eu vi o Bíblia Lucinho aberta Barreto e a falando. Bíblia fechada, né? E aí ele falou assim, ó, tem gente que fala que ninguém tá falando, não tem um profeta, Deus não tá falando, mas é porque a boca de Deus está fechada, né? Então, boca aberta, a Bíblia aberta, boca fechada. Perfeito. É. Né? Se você tiver a Bíblia fechada, a boca vai estar fechada de Deus Deus. Deus não vai estar falando. né? Não, é isso. Deixa eu te passar aqui o último quadro que a gente tem do podcast, que é um filtro. Né? A gente tá num mundo onde tá na moda o sem filtro, né? Exato. Falar do que Exato. quer e do jeito que quiser. Mas a gente tem aqui o quadro Um Filtro. E esse filtro é o amor, né? Para nós cristãos, a gente crê que a gente tem que viver dessa forma, falar dessa forma. Exato. E tratando até de um posicionamento que falamos até pouco aqui, mas do seu entendimento de você ser influência no meio onde você está, né? Você está no seu meio aí de bodybuilder, né? Influência de fitness que você falou e tal. Mas do pessoal que está nos ouvindo aí tem diversas áreas. Mas eu gostaria que você falasse, né, passando pelo filtro do amor, para as pessoas que não despertaram para isso, ou tem algum bloqueio, ou tem algum medo, alguma vergonha, não se sente preparado. O que você poderia falar, né, para essas pessoas? Até pode comentar um pouco mais do seu posicionamento, o que você faz no seu meio para você ser luz ali onde Deus te colocou e não simplesmente passar por essa vida, por qualquer esfera da sociedade, área de influência que você tá e não fazer nada para mudar aquilo. Então, o que você poderia compartilhar com a pessoa que tá nos ouvindo aí? Olha, eu tô num meio onde a gente vê grandes influencers, amigos meus, Toguro, Renato Cariani, que eles usam muito, por exemplo, a palavra de que a academia transforma vidas. Eu olho pra isso e eu meneio a cabeça. Eu falo, não, Jesus transforma a vida, irmão. Você não conheceu Jesus ainda, você não sabe o que é uma transformação de vida. Ponto. Então a gente vive num mundo, num meio onde as pessoas têm tudo, mas não têm nada. E nós, como crentes, muitas vezes somos idiotas, me perdoem a palavra, porque a gente olha assim, nossa, tal pessoa... Ai, é tão bonzinho, é uma bênção, só falta Jesus. Irmão, faltou Jesus, faltou tudo, Você irmão. fala. Faltou tudo, faltou Jesus, faltou tudo, irmão. Ele não tem nada. É. Sabe? Então, se eu posso dizer que o que eu trago para essas pessoas é essa oportunidade. Eu digo muitas das vezes em algumas palavras. Em algumas palavras, quando eu falo muito, porque eu busco de falar. Hoje em dia, a gente vê que nos dias atuais o hype está sobre falar do Apocalipse.
dos últimos dias do Apocalipse. Eu acho importante? Eu acho importante. Só que de verdade, eu como um crente justificado, eu tenho que estar tão preocupado com isso? Mas é o hype do dia. O pastor mais hypado que a gente tem hoje é esse aí que fala todo dia e todo dia bota pânico no povo. Então eu falo, cara, eu tenho que falar de salvação e é o que eu tenho feito. Até porque a gente fala tanto da volta de Jesus e as pessoas ficam com medo e a gente precisa se preparar. Mas em todo momento a gente precisa se preparar, porque Jesus pode voltar hoje pra você. Você pode sair daqui, bater o carro. Não tô falando você. Exato. Tô falando todos nós, né? É isso. Nós podemos sair daqui e bater o carro, acontecer alguma coisa. E se a gente não estiver preparado? Não, aí eu tô preocupado com o sinal que aconteceu, que não... Eu falo, irmão, sério mesmo que eu tenho que estar com isso? Meu amigo, eu fui justificado pelo sangue dele, meu amigo. Eu vejo nasci de novo, eu aqui, ó. Se eu tropeçar ali, cair ali, rapaz, ele vai me receber na glória, meu irmão. Você acha que eu tô preocupado? Sabe? Então é isso. Então quando eu trago uma palavra de salvação para as pessoas, eu falo assim, ó, veja bem, viu? Eu sou uma provisão de salvação na tua vida. Quando você se depara com ele, você não vai ter coragem de falar que ninguém te afezou. Você não vai ter coragem, porque você vai se lembrar de mim. E eu sei muito bem o que eu tô falando. Jesus disse, a palavra diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só que só naquele dia, se foi só naquele dia lá, vai declarar e vai pro inferno, tá? Agora, se você se dobrar hoje, reconhecer hoje, eu não consigo nem mensurar o que é que te aguarda. Glória a Deus. Sabe? Então é isso. Eu trago para essas pessoas isso. Eu falo, cara, existe uma vida que ela é incomparável. Porque os caras estão vivendo o melhor deles aqui. E não vou falar que isso é mal, não. Agora, como diz comparado com aquilo, não tem como comparar. Eu gosto daquela banda Som e Louvor, que é o forró. Que o cara, ele fala o seguinte, você pode viver a sua vida toda sem Jesus, mas será terrível morrer sem ele. Isso é verdade. Então, cara, no filtro do amor é isso. Eu sou uma provisão nesse meio de salvação para essas pessoas. Mas e pro falando cristão, do amor de Jesus. pro cristão que é o SSC lá, que não está fazendo, o que você pode dizer para esse irmão? Meu amigo, eu falo para alguns amigos meus. Ouvindo. Eu falo para alguns amigos meus e agora eu vou falar ao público de modo geral. Se você é um crente só dentro da igreja, você sai da igreja, ninguém sabe o que você é. Jesus falou que você vai ser pisado pelos homens, porque é para você ser sal da terra. Se você é insípido, você não transforma o ambiente, você não dá sabor, você não cura, você não conserva, você não presta para nada. Então eu falo isso para essas pessoas, falo, pô, legal, porque tem camarada meu que é evangélico, que quando ele ganha alguma coisa, ele ganha um campeonato, ele conquistou um carro novo, ele não sei o que, nossa, Jesus é maravilhoso. Mas mediante as batalhas ou as circunstâncias comuns, você nem sabe quem é Jesus, né, do lado do cara. Tem uma música de um cara doido que ele fala isso, como que é... Você olha para o sujeito, ele é a paz do Senhor. Você anda com o sujeito, você não vê o Senhor e nem a paz. Meu Deus. E aí você fala, cara, não, mas na realidade ele fala que é só um cidadão que a religião tragou. É isso. Mas agora, se a pessoa tem vontade de falar e, não sei, ainda sente algum... Peça a Deus a capacidade, porque... E outra, vou te falar, se você der desculpa, saiba que ele fica bravo, hein? Moisés falou pra ele que era gago, que não sabia falar e tal, mas ele falou, Moisés, quem criou a boca? Outro, Jeremias. Mano, Jeremias Deus fica bravo com essas desculpas. Mas é isso. Eu oro ainda a Deus sobre intrepidez, sobre ousadia. E eu vou falar pra você, Deus transforma muito nesse quesito, viu? Ele te dá oportunidade, ele te coloca de uma forma que quando você vê, você fala, nossa, eu falei. Então é isso, então é possível. Agora, simplesmente, você pode até não falar nada, mas você demonstra uma diferença. Porque é isso, demonstrar a diferença. Porque vai ter um momento que você não vai falar nada.
mas o seu exemplo vai falar, né? Exato. Eu, por exemplo, estudo artes cênicas. É um meio, né, de muita promiscuidade. Um meio, né, onde não tem nenhum cristão. E quando você acha desse jeito, de repente, você estava ali conversando e de repente a pessoa... A gente tira alguma coisa e a gente sabe que ela é cristã. Então, é muito difícil. Mas, assim, até quando eu entrei na faculdade, eu falava para o Senhor, não é possível, né? Que eu não vou fazer diferença nesse meio. Me dá... abre um caminho, né? Me dá essa oportunidade. E o Senhor começou a dar oportunidade. Gente começou a chegar. E aí você não vai começar a falar, olha, eu sou cristã e tal. Deus, ele vai te dar a oportunidade. Deus vai te dar a oportunidade certa de chegar, de sentar com a pessoa. Ou, às vezes a pessoa, através do seu exemplo, vai sentar, vai conversar com você, vai dizer, nossa, eu quero isso pra mim, eu quero viver isso. Várias vezes, assim, teve uma semana que eu falava assim, meu Deus, envia uma pessoa. E eu comecei a orar. Senhor, envia uma pessoa aqui pra mim. E aí, nessa semana, eu descobri de uma menina que ela estava assim afastada e ela era cristã. Ela é cristã afastada e de repente papo vai, papo vem e eu comecei a tirar. Mas como que você conheceu a arte? O que você está fazendo aqui e tal? Aonde que você fazia? Porque eu sabia que alguma coisa estava diferente. Eu comecei ali a cavucar. Mas como que você fazia? Mas aonde que você atuava, né? E ela, na igreja. Aí o quê? Igreja? Igreja. Aí ela falou bem baixinho, eu falei, ai, que bênção. Eu falei assim, meu Deus, glória a Deus, que eu encontrei um cristão aqui, né, na arte. E ali, a gente conversou, e ela também, né, de uma igreja muito fechada, que daí começou a se desviar, porque não encontrou, de fato, que conseguiria fazer arte dentro da igreja. E hoje é o que a gente mais encontra, né? Verdade. Pessoas que têm um talento para arte, para atuar, e não encontra um lugar, né, dentro da igreja e aí se desvia, o que é errado também, né? Se desviar por conta disso, porque não encontra um espaço. Mas tem muitas pessoas assim, e eu acredito que o Senhor, ele coloca a gente em determinados lugares para mostrar, olha, é diferente, né? Não precisa ser dessa forma. Você pode sim atuar com o dom que Deus te deu, né? Dentro da igreja. Verdade. Você deve atuar, né? Fora, dentro da igreja, e o Senhor vai te dar graça. E fora da igreja é aquilo, levar, né, Jesus, né, levar essa presença dentro de você e espalhar para o mundo. Não, perfeito. E na verdade, assim, eu acho que se você tiver que você dizer para alguém que você é evangélico, que você é crente, eu acho que aí já começamos mal. Porque você quer começar mal comigo, você se apresente para mim assim. Eu também sou. Aí eu falo, vixe, mano, já fico um pé atrás aqui, porque eu vi já muitas pessoas causarem muito problema desse jeito. Entendeu? Então, assim, eu sou alguém que eu não digo nada a ninguém e tal. Se perguntarem, sou crente. Acabou. E é aquilo que você falou, não precisa perguntar, né? Então, é só ver sua vida que... Porque, assim, eu gosto de chocar as pessoas. Quando eu, desse jeito, nessa aparência, a pessoa me conta do problema. Não, que não sei o que, meu pai e tal, não sei o que. Eu falo, qual que é o nome dele? Então a pessoa, peraí, deixa eu anotar aqui porque eu vou orar. A pessoa já olha e fala assim... Como assim? Ora, nossa, você, né? E tem gente que acha que o quê? Que o crente é só um velho. O crente, ele tem uma vestimenta lá toda, sabe? E eu choco desse jeito, eu amo. O pessoal olha assim, nossa, como é que é? Você vai o quê? Você vai orar. Eu vou orar, vou colocar no grupo de oração já das pega, irmãs já lá da igreja lá e tal. Vou orar pra você agora aqui, né? Exato, já coloca na hora. Outra coisa, a pessoa quando vem e aí fala alguma coisa, geralmente você vai ver isso em comentário de vídeo meu. O cara vem, que mesmo? Ele falou, ora por mim, irmão. Porque você que me segue e de repente tá assistindo isso aqui ou vai me seguir, já começa a me colocar nas suas orações. Porque tu acha mesmo que o diabo fica felizão com o que eu tenho feito? Você acha que eu não sofro retaliação de monte? Cara, o que a gente tá fazendo? Tá saqueando o inferno, cara.
Quando fala que as portas do inferno não prevalecerão, no ninho de marimbondo, a gente chega lá e né? arromba, a gente chega lá e arranca de lá. Entende? Então é isso. Aí as pessoas estão, em vez de colaborar pelo menos nisso, tô orando por você, irmão. Olha, irmão, porque assim, é isso. A gente tem formas de missão, né? A gente pode custear a missão, a gente pode orar, a gente pode ir também. Você não pode ir, alguma coisa você pode fazer, irmão. Pode orar. Eu não posso contribuir? Oração, Opa, ore, irmão. A oração muito pode em seus efeitos. Mas isso é legal que você está dizendo, porque acho que muita gente ainda não renovou a mente nesse sentido, porque quando pensa em missionário, pensa só naquele irmão que negou tudo aqui e foi pra África. Mas é isso que é importante. Por exemplo, eu olho pra você, eu te vejo como um missionário. Amém. Você é um missionário, num campo missionário. Sim, sim. Então, quem tá nos ouvindo aqui, que você veja, né? O que o Arnold tá fazendo, ele é um missionário em campo missionário. Eu digo todos que... nós, a gente tem, não sei se você viu na saída da igreja aqui, tem o adesivo. Sim. Lá fora é campo missionário. Sim, todos nós somos missionários. Eu fiquei louco com aquilo ali. Eu falei, meu Deus, toda igreja tinha que ter isso. Vou ver se a gente tem um pra te dar. Toda igreja tinha que ter isso, cara. Que isso? Agora, às vezes, você parece que as pessoas são adestradas dentro da igreja e falam assim, é aqui, viu? Só faz aqui. Acabou. Hoje mesmo eu tava meditando, Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí você olha pra aquilo, por exemplo, a gente vai, eu acho da hora, né? Eu vou no culto de jovens e tal, e você vê os jovens se jogam no chão, e rasteia e tal, e pá. Aí eu olho pra aquilo e falo, será que ele faz isso na casa dele? Porque Davi tava falando daquilo, tinha templo? Não tinha templo. Ali onde estava ele que não foi, né, resgatar o tabernáculo, Amós 9:11 fala o quê? Que naquele dia, no tempo de Jesus, restauraria a tenda de Davi. Que foi a mais simples de todas, que era uma tenda, era uma coisa mais simples. Então nós vivemos presença de Deus em todo e em qualquer lugar. Então se você se joga no chão na igreja durante o culto, você tem que estar se jogando na tua casa também. No seu trabalho, tem ninguém lá, você trabalha na sua sala, você tem seu momento que você pode adorar. Opa, também. Cara, mas não, às vezes parece que é isso. Não é aqui, ó. Só dentro da né? igreja. A música diz, né? Uma coisa, pedir, deixa eu ficar nesse lugar. E aí você fala, nossa, as pessoas pensando que é aqui. Não, não é aqui não. A presença dele... Igual crente. Até hoje eu vejo aquela oração que lá atrás o povo fazia, né? Senhor, entrando em tua presença. Eu imagino Deus olhando, eu tava onde, crente? É uma mudança de mentalidade, né? Isso é muito sério, né? Eu sempre falo aqui pro Ministério de Louvor que lá fora, principalmente na arte, né, quando vai apresentar, quando vai entrar para um teatro, eles fazem um ritual, isso é comum, eles oram, eles, né, eles fazem o ritual deles, a reza deles, e muitas vezes eles chamam presença de outros espíritos, porque eles sabem o quão poderoso é subir ali e tudo aquilo que o teatro carrega, né, de questões gregas, enfim. Então eles sabem o poder espiritual de que quando eles entrarem ali, e muitos acreditam que eles estão sendo movidos por uma presença de um espírito que não é o deles, né? Então eles são tomados por outro espírito. E eu falo, como nós somos dispersos, né? Quando a gente vai subir ali no altar, seja para ministrar um louvor, ministrar a palavra, e às vezes vai de qualquer jeito. Sendo que a gente precisa ter, assim, o total cuidado de subir ali. Perfeito. E não só ali, né? Quando você vai do seu trabalho, em qualquer quando você vai lugar, pra academia, quando você vai pro mercado. Exato. E nesse fato de subir ali, eu vejo muitas das vezes assim que realmente tem que ser um cuidado muito grande, por quê? Porque é o espelho da igreja. É o espelho da igreja. O que eu vou liberar, Você né, quer ver pras uma pessoas? coisa? Você quer ver uma coisa? Você, por exemplo, um momento de entrega, momento de dízimos e ofertas, por exemplo. Às vezes você vê na igreja aqui, você não vê ninguém do altar se movendo naquele momento. Aí você olha pra isso e fala, meu irmão... Pois é. É que eu faço online. Eu falo, cara, você devia ter esse cuidado de falar assim, tá, eu faço online, mas eu tenho a minha representação aqui. Porque alguém tá olhando dali e falando, olha, eu pensei que é... A pessoa que chegou agora não pode olhar e falar assim, eu tô pagando um show, ó. O cara tá ali me apresentando, ó. Tipo, eles não... É pra nós aqui, pra eles que estão lá não tem. Não precisa. Sabe? É esse cuidado.
É esse cuidado. Por isso que eu falo, cara, eu sou de um tempo que nosso equipamento de som era ruim, nossos músicos eram meia boca, mas as ministrações, os caras não diziam, nossa, eu falo, nossa, se o pastor subir ali, só fazer o apelo, acabou, não precisa mais nada. Aí às vezes você vê, cara, cantou, o pastor sobe, o pastor se esgoela, o pastor não sei o quê, e no fim nada acontece, parece, e você fala, meu Deus. Mas por quê? Porque não tem esse sincronismo, não tem esse cuidado. Você fala, cara, é tudo zelo, ali, né? Ó, tudo, sabe? Então é o momento que a gente tá vivendo. E aí a gente fala, cara, a gente precisa voltar às origens. Meu irmão, a parede é preta, o caminho continua apertado, a porta é estreita, entendeu? Você pensa que não. A gente com nossas igrejas da parede preta negou e falou, um coach lá. É o que eles pensam. Eu falo, filho, quando tu pega a tua Bíblia e vai pra igreja da parede preta, você já mostra a diferença. Fala, ó, raiz, filho. Parede é preta, mas eu sou raiz. É palavra. Alicerçada na palavra. Lógico, é o cuidado que a gente tem que ter. Cara, é igual falar, não sei quem é crente igual você. Eu falo, não, igual eu não, irmão. Não, me desculpe, irmão, igual eu não. Não sei quem também se confunde. Eu falo, é mesmo? Tá. João Batista falou que era o quê? Para produzir frutos de arrependimento. Cadê? O que você vê lá? A gente conhece a árvore pelo fruto, né? Não dá, irmão. Não dá. Sim, então, assim, eu falei esses dias pra alguém que até falei, cara, pode até abrir soberbo, mas eu falo, cara, se eu orar e falar assim, Deus, não tem ninguém que faça, ele não vai me apresentar 7 mil, não, que ele manteve pra ele, não. Falou, eu conservei 7 mil, não. Porque nesse meio, cara, é isso. Por quê? Porque o algoritmo é contra Jesus. Total, né? O algoritmo? O quê? O Instagram para derrubar uma conta de quem fala de Jesus, uma coisa é o pastor, porque o pastor já tem uma rede já que é focada nisso. Eu não tenho a minha rede focada nisso, mas eu dou lá o meu tempero. Eu dou lá. Se você clica no meu perfil hoje, a primeira coisa que você vê lá é 1 Coríntios 4:1. E aí tá lá, o Peretes, porque pra mim é aquilo que eu sou. Eu sou aquele escravo condenado à morte, do mais baixo escalão, o que vai remar o navio. Ele tá condenado à morte, mas ele precisa servir antes. Esse sou eu. Quando o pastor falou assim de ser missionário, pra mim é 2 Coríntios 5:20, eu sou embaixador de Cristo. Eu fui embaixador do rei, na Igreja Batista, fui embaixador e a gente tem um lema lá que é o quê? Uma vez embaixador, sempre embaixador. Sim. Essa semana, um líder meu que hoje tá na Bola de Neve, ele mandou pra mim eu trouxe uma mensagem numa igreja faz 2 semanas, e aí eu publiquei lá e ele falou assim, cara, olhar pra isso aí, era o que a gente falava lá, a gente construindo as crianças pra não remendar homens. E hoje a gente tá vendo esse trabalho aí. Eu falei, ô meu líder, você faz parte disso. Gostei disso. Você faz parte Como disso. Que é? Construindo crianças para não remendar homens. Bom demais, hein? Entendeu? Então é isso. A gente vem de uma base, e a gente não pode deixar isso para trás. Eu falo para as pessoas, cara, eu vejo aqui o pastor começando a mensagem ainda da forma roots, né? Ainda raiz, abra sua Bíblia. Mas muitas igrejas projetam aqui pra mim, ó. E tipo, com isso você tá fazendo o quê? Você já tá falando pro cara, fala assim, ó, você não precisa trazer sua Bíblia não, vai vir aqui, ó, na tela aqui, ó. Não, abra sua Bíblia, irmão. Eu incentivo o pessoal a trazer a Bíblia, um caderno, uma caneta. Eu acho maravilhoso isso. A gente precisa estar ali anotando sim. A gente vê, que isso, cara? Porque os ataques lá fora... Eles estão incessantemente. E aí você olha pra isso, é uma bênção. Eu acho uma bênção. Por quê? Porque no meu tempo lá atrás era o quê? A gente abria a Bíblia e compartilhava com o visitante. Aí a nossa versão era diferente da que estava sendo lida e tal, não sei o quê. Mas era uma bênção, todo mundo tava com a Bíblia. Não tinha o telão, né? Todo mundo tava com a Bíblia. Tinha que compartilhar. É verdade, eu lembro disso aí. Entendeu? Era isso. Agora, a gente sutilmente está sendo levado para um caminho onde o crente não precisa mais andar com Bíblia, o crente não precisa mais pegar a Bíblia. Graças a Deus, eu dou glórias a Deus pelos nossos telões, é maravilhoso. É maravilhoso, isso é uma bênção, a igreja fica linda, é estético e tal. Só que, meu irmão, você tem que ser bereano. E quando você vai ler lá, raiz, né? para e pensa como que era aquilo lá.
Eles não era na hora que eles conferiam, mas eles conferiam, Mas, assim, porque eles tinham até acesso aos mas rolos. Aí Não é que verdade? tá. Tinha que Na anotar. verdade, os telões, eu vejo que não é para os cristãos. Exato. Então, A é para bênção uma maior pessoa que chega como visitante ali. Isso. Eu não trouxe a Bíblia. A pessoa não é cristã, não trouxe a Exato, Bíblia. exato. Então, tá ali o telão para a pessoa acompanhar, para ela não ficar dispersa Exato, do corpo de perfeito. Cristo. Perfeito. Mas o cristão tem que estar ali, né? Sim, Acompanhando. sim. É. E é isso. E a gente vê que, putz, eu falo, cara, eu ando pelas ruas, principalmente aos domingos, e eu dou glória a Deus quando eu vejo o crente andando com a Bíblia na mão, cara. Falo, meu Deus, ali vai um remanescente, Senhor. Ali tem um, entendeu? Um dos 7.000 lá. Meu irmão, que E isso? isso é interessante, a gente tá falando sobre a Bíblia, mas também até na faculdade tinha uma pessoa que estudava comigo, Meu né? Deus. Que ela levava a Bíblia satânica, com Olha só. com a cruz Olha invertida, isso. na hora do Colocava lá intervalo. na mesa, né? Chegava, os livros aqui, papum, a Bíblia. Olha isso. Aí a cruz, né, invertida. E ela, né, ela já dizia, né, a religião dela. Então, assim, ela tava ali o tempo todo lendo a Bíblia. E a gente, né? Olha, eu vou E te não falar. tinha vergonha, né? A E não primeira vez tinha que eu passei, a primeira vez que eu passei uma grande vergonha como crente por não ser conhecedor da Bíblia foi com uma espírita no trabalho. Eu lembro que ela me fez um questionamento assim que eu não soube responder. Ela falou: "Vou te falar o que que é". Falou assim: "Você fala que é crente, mas você nem Bíblia lê". Eita. E aí ela lia a Bíblia, lia os livros de espírito não sei quem, não sei. E aí, depois daquilo, eu falei, cara, não vou passar mais essa vergonha, não. Porque esse povo lê muito. Agora eu vou te falar também, eu conheço gente que era desse povo, lia pra caramba, hoje é crente de não ler. Aí você fala, caramba, triste. né, mano? Não, é tipo assim, não faz sentido. a graça facilitou, né, tudo, né? Tipo, Poxa. você fala, nossa... Vamos orar pra Deus preparar momentos de vergonha pra cada cristão. Pra dar um despertar. E a gente não pode, né, se sentir encurralado, com vergonha, né? A gente Não. precisa ir com todas as forças. E só para, assim, concluir uma experiência que eu tive muito forte. Eu nunca falei isso, mas eu acho que aqui eu tô sendo impulsionada para falar. E um dia eu tava na faculdade, eu tinha um trabalho para apresentar. E esse trabalho, né, eu tinha que fazer, assim, muito rápido. E aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não quero usar as armas do mundo. Me dá as armas espirituais. E comecei a orar no carro mesmo, preparando o trabalho, porque era performático, era um trabalho com corpo. E eu tinha que dar uma estratégia para um personagem, né? E ali eu cheguei e logo me veio assim na mente de um instrumental que eu tinha, que era Pode um Milagre Acontecer, né? E aí eu falei assim, nossa, eu recebi esse instrumental, essa vai ser minha arma. E aí eu elaborei ali e eu tive assim a ideia de chamá-los para uma luz, né? Aí apagou todas as luzes e eu tinha uma luzinha e eu queria chamá-los para essa luz, que essa luz é a luz que Jesus nos chama para estar com Ele. Ele é a luz, né, no meio das trevas. Então eu dei, né, eu fiz aquela cena, aquela performance chamando eles com a música e tudo mais. Aí finalizei a apresentação. Meu professor chegou assim para mim e falou assim: de onde é esse ser que eu não conheço? Na hora eu falei, uau, como é espiritual. Nossa. Como é espiritual e como eles sabem quando é a presença de Deus. Não é confundida a presença de Deus. Ela está ali. E quando você usa as estratégias do mundo, você impede de Deus ser revelado naquele ambiente, né? Em qualquer ambiente que você for para fora. Então, aquilo me chamou muita atenção. E eu logo falei com o Isaquinho, olha só o que aconteceu. Eu fiquei assim, sabe quando você... Aí eu peguei e falei para ele, não é. Não é.
não é daqui. Porque eu fiquei assim, é Deus, e glória a Deus por isso, né? Porque a gente precisa encontrar essas estratégias. Só pedir pra Deus, né? Que Ele vai dar. Ele vai dar, Ele vai te falar o que você precisa fazer e não é temer. E aí foi engraçado que depois a gente ia fazer uma segunda leva dessa apresentação. E aí o professor falou assim pra mim: não usa mais esse instrumental, não? Que eu ia usar o mesmo instrumental, né? Ele não usa mais esse instrumental porque incomodou. Então, assim, é maravilhoso, assim. Meu Deus. É forte. Olha né? só, o que as pessoas precisam entender, os crentes precisam se posicionar. O que Paulo diz? Que a criação geme esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Olha isso. Olha essa experiência. Num algo que você sendo racional, você sendo... Ai, não. Vou misturar Nada a as ver, coisas. nada a ver, né? E é por isso que a gente vive do jeito que a gente vive. As pessoas estão separando. Tem como separar? Não. Nós O somos senhor é um espirituais, pastor né? aqui na igreja. Saiu daqui, você é qualquer coisa. Tem como separar? É possível. As pessoas não têm essa consciência. É. Não tem como separar. Entende? Então é isso. É por isso que eu falo, cara, sim, eu estou onde eu tenho que estar, onde Deus me colocou. Exatamente. Amém. Sabe? Glória a Deus. Continue isso. sendo luz. É isso, e é Neste isso, lugar, buscando ter paz com sendo todos, e sal. no que depende de mim eu tenho paz com todos, entendeu? Porque às vezes sabe que vai ser impossível, mas tá fazendo a sua parte, acabou, Exatamente. acabou. É isso, então as pessoas precisam entender disso. Porque senão alguém pode olhar e falar assim, nossa, não, o que tem a ver? Você em artes cênicas, você... Não. Imagina eu, né? Pastora e artes cênicas. Então, Jamais combinariam, né? Isso, cara, que isso. Agora você vê um testemunho, algo disso, você fala, meu É isso aí. Deus, como Deus queria se manifestar ali. Exato. E Deus quer oportunidades como essas, né? Com cada uma das pessoas que estão nos Exato. escutando, né? Sim, Basta sim. pedir uma estratégia, Sim. pedir coragem, intrepidez, né? Ousadia, Perfeito. para você fazer a diferença onde Deus tem te colocado, né? Perfeito. Queremos finalizar encorajando isso, né? Pro Não, pessoal perfeito. que tá aqui, a gente É tá isso. avançando o tempo aqui. Perfeito. Tem muito assunto, né, Arno? Não, Pra aí conversar. desculpa, gente, mas eu falo bem pouquinho, né? Eu Bem falo pouquinho. demais. Não, mas eu falo demais. foi eu maravilhoso. falo demais. E eu falo para as pessoas uma coisa. Às vezes tem gente que me encontra e acha que a gente consegue encontrar em todo lugar muito crente que gosta de falar de Bíblia e tal. Falando, não, filho, infelizmente não. Infelizmente, não. Infelizmente não. A gente canta sobre ser cheio do Espírito Santo, a gente canta para ser cheio, a gente... Mas se Só que quando você desconecta vai lá, fácil, de né? que jeito que você se sente, fala, é desse jeito. É falando a respeito, é buscando e tal. Mas aonde está esse povo que estava ali cantando para falar de Bíblia agora? Para falar de... Pra entendeu? continuar fazendo isso Exatamente. depois que sai da igreja, né? Exatamente. É. Então, por isso, quando eu encontro essa oportunidade, eu não perco não. Vamos marcar outras vezes, né? Glória a Com Deus. certeza. Glória a E Deus. eu tô até com uma pergunta aqui que eu ia te fazer antes. Sim. Eu acho que todos os homens que estão nos escutando estão com essa mesma dúvida Sim. aqui. Você falou de comer um carboidrato com uma proteína de manhã. Exato. Essa proteína pode ser bacon? Pode. Na verdade, o que acontece? Na verdade, olha só. Pode sim. Pode sim. Bacon tem gordura. Então, na verdade, pode sim. Ó. O que acontece? O que acontece é isso. Nós homens, tá? Se a gente observar da forma como a gente acorda, a gente tem ali já sinais de que a gente acorda com uma testosterona alta e com um GH alto. Então, isso é total benéfico para a queima de gordura. Nossa queima de gordura nesse momento ela é acentuada. Nós, em vista das mulheres, por conta da nossa testosterona, nós temos essa maior facilidade. É bem verdade que com o passar dos anos a gente sofre declínio, tá? Então, assim, os maus hábitos vão derrubar isso, vão diminuir muito essas nossas questões hormonais. Então, quando você se levanta e você se alimenta logo de muito carboidrato, ainda mais esses mais rápidos, que caem mais rapidamente, os simples, que cai mais rápido na corrente sanguínea, os seus níveis hormonais despencam. Agora, se você quiser realmente manter esses bons níveis, por exemplo, um omelete com bacon ali e um café com adoçante, ou seja, sem açúcar, ou com bom adoçante. Se falando de um bom adoçante também eu vou te falar, ou sucralose ou estévia, tá? De coisa legal assim, mais acessível, saudável. bacana.
Porque tem uns aí também, a sacarina, por exemplo. Legal. O seu pâncreas, ele deixa tranquilo, mas seu fígado, ele lasca, entendeu? Então você fala, pô, você não é trocar 6 por meia dúzia, né? Então é isso. Isso aí seria uma estratégia muito boa. Então aquele típico americano lá do bacon, ovo mexido com bacon ali, perfeito, muito bom, entendeu? Agora é lógico que, como eu falei também anteriormente, você tem ali aquele gasto calórico, tem que estar em cima daquilo, certo? Mas pelo menos em você se manter com uma testosterona melhor pela manhã, isso vai te ajudar pra caramba, aí, entendeu? Então... isso é muito bom. Agradou aí o pessoal que tá querendo, né? Saber isso aí. Não, muito bom. Muito bom, Arnold, essa é uma estratégia boa. Viu, Arnold? Muito bom isso, eu que papo, agradeço, muito boa conversa, sua presença demais, aqui, te conhecer pessoalmente. Obrigado. E queremos finalizar te encorajando para continuar fazendo o que você está fazendo, influenciando outros a fazerem o mesmo em qualquer que seja a esfera que Deus tem colocado. Amém. E tô ansioso para depois ver aí o pastor Daniel e o pastor Davi, que você tá formando dentro da sua casa. Glória a Deus. Eu vou ver vou programar um dia para vir visitá-los aqui no culto, trago eles. Legal. Mas é uma bênção, pastor, te conhecer, maravilhoso. Conhecer a pastora. Pastora, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquei muito feliz. Né? Falei pro meu irmão, falei pro pessoal onde eu vinha. Eles ficaram, nossa, assim... Que legal. Um dia eu mostrei pra ele no WhatsApp. Falei, quem conversa comigo aqui? Ele, nossa, eu tô bem relacionado, não tô? Que isso, é só um mortal qualquer. Tô bem relacionado. Mas glória a Deus pelo ministério de vocês, pela seriedade. Amém. Maravilhoso aqui. Eu presencialmente eu não venho, mas todas as igrejas que eu amo, eu assisto online e eu falo, meu Deus, é que bênção. Que as coisas estão acontecendo, né? Amém. E é isso. E a gente seguindo no propósito e contagiando em nome de Jesus as pessoas, né? Mostrando pra ele o amor. Brilha a luz de vocês. Exato, é isso. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Cara, sem palavras, vamos marcar o próximo, hein? Glória a Deus, eu fico ansioso pelo próximo. Que Deus abençoe a todos. Se não me segue lá no Instagram, vai lá, ArnoldBR Oficial. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso aí, eu vou fazer a minha parte também. Felizão por estar aqui. Amém. Toda a equipe, que Deus abençoe vocês. Muito feliz em conhecê-los. Cara, demais. Esse lugar aqui, na verdade, tem história pra mim. Como eu falo, né? Se o cara é crente de um bom tempo e tal, o cara conhece esse lugar, né? O cara tem aí pelo menos 2, 3 décadas e tal, e gosta de boas mensagens, o cara já esteve por aqui, glória né? A Deus. Entendeu? Então, uma bênção. Glória a Deus. Estar aqui é presente de Deus pra mim. Pra nós também. Obrigado. Não vou nem falar de novo, né? Curtir, compartilhar o vídeo. Valeu. Então a gente se vê no próximo Good Talks. Até mais.